De coisas simples a mais complexas, esses profissionais são essenciais na rotina das pessoas. Mas como a farmácia usa a criatividade ao seu favor? Eu sou a Isa. E eu sou a Andréia e esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. Olha, gente, estamos aqui hoje com um tema super legal e que também a gente vai mostrar que tem criatividade nele. E a nossa convidada do dia, ela é farmacêutica, cofundadora da Raid Extratos Vegetais e aromaterapeuta na Aromateri, especialista em formulações na aromaterapia e cosméticos naturais. Seja bem-vinda, Ana Carolina Riemann. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite de vocês. Ai, que bom, a gente também estamos super felizes. Eu conheço a Ana do trabalho que a gente tem feito lá em Pinhais, né? Tenho acompanhado aí um pouco do que ela tem feito na Raid, na Aromateri. Então, prazer estar com você aqui hoje. Vamos aprender um pouquinho sobre esse universo maravilhoso da farmácia, da aromaterapia, né? Um pouquinho antes da gente entrar aqui, a gente já estava trocando uma ideia e já descobri muitas coisas que não sei sobre o assunto. E eu só queria antes comentar que estamos aqui no estúdio da 180 BPM, sentindo um aroma maravilhoso que a Ana já chegou passando aqui pra gente sentir um cheirinho muito bom. Conta pra gente o que é esse cheirinho que você passou aqui na sala hoje. Esse cheirinho que eu trouxe é um perfume botânico desenvolvido por mim, à base de laranja doce. Também tem ylang-ylang, então a partir dos óleos essenciais e dos extratos botânicos nós conseguimos elaborar e desenvolver diversos produtos, como esse que eu trouxe hoje para perfumar aqui nosso ambiente. Ai, gente, tá uma delícia. Pena que vocês não podem sentir o cheiro, né? Pois é, isso vai ficar na imaginação dos nossos ouvintes hoje. Mas vamos lá então, Ana, conta pra gente um pouco sobre a farmácia, o que é ser farmacêutico, como que surgiu esse universo da farmácia, assim, tipo um histórico, né? E também na sua vida, como que você se tornou farmacêutica? Claro que sim, nós inclusive estamos no grupo de WhatsApp organizando a festa de 25 anos de formatura, que será já ano que vem. Nossa! E a farmácia surgiu na minha vida a partir do terceiro ano do ensino médio, no cursinho. Eu tinha pensado em fazer engenharia química, que era uma área que sempre me atraiu, gosto muito de química, sempre gostei de estudar. E aí o mercado de trabalho para as mulheres na época era bem diferente para a engenharia química. E eu fiquei bastante em dúvida em relação a isso. E aí, conversando com professores do cursinho que eu fazia, descobri que tinha uma habilitação de indústria no curso de farmácia. E aí fiquei super animada com isso. Hoje o currículo está um pouco diferente, é generalista, mas eu ainda fiz 3 anos de graduação em farmácia e mais 1 ano e meio de habilitação em indústria. Então, assim começou a minha carreira e a opção por essa área tão maravilhosa e criativa também. Legal. Sim, eu sempre lembro dos boticários, né? Que antigamente, me corrija, por favor, porque eu não entendo nada. Mas eu lembro daqueles filmes antigos que mostravam, né, os boticários, assim, que eram, né, em tese, os farmacêuticos, né? Que eles tinham aqueles armários com as gavetinhas, assim. E daí as pessoas, né, quando precisavam de um medicamento, iam lá, assim. E isso procede? Isso procede, sim. O próprio nome Aromateri, que é o meu trabalho com aromaterapia, vem de uma expressão em latim que significam os primeiros alquimistas, boticários e farmacêuticos. Então, eram pessoas que se reuniam para estudar as plantas medicinais, para classificá-las e para fazer preparações. Então, as farmácias antigas, e ainda algumas ainda guardam todo esse legado dos armários de madeira, aqueles armários bem altos que tinham. Então, isso aí é maravilhoso. Então, a farmácia é uma área bastante antiga, bem consolidada. E o farmacêutico sempre foi o primeiro contato das pessoas na farmácia.
Então, quando as pessoas não se sentiam bem, procuravam primeiro o farmacêutico. Então, antes de todas as áreas e habilitações, nós temos a missão de ajudar as pessoas. Em primeiro lugar, o farmacêutico é um profissional de saúde. E depois com todas as ramificações que vão surgindo, né, das análises clínicas, da indústria, mas é uma área fantástica mesmo. Que legal. E é uma coisa que, pra gente que é leigo, assim, é tão palpável, né? Quando você pensa em, eu vou usar um produto de aromaterapia, ou vou tomar um remédio, vou usar um perfume, um cosmético, é algo tão palpável, assim, você percebe que aquilo, o quanto que aquilo você está próximo, você está trazendo aquilo para o seu corpo, e você pensa, não, isso vai me ajudar, isso está me trazendo um benefício, né? E quando você conversa com a pessoa que está por trás do desenvolvimento daquilo, isso tudo vem muito à tona, né? Essa parte da relação com o produto que foi criado e a pessoa que vai usar aquele produto, né? Você tem essa troca, assim, com as pessoas que você faz o trabalho de aromaterapia, né? Conta um pouquinho pra gente sobre o que é a aromaterapia e como que é esse teu contato com os clientes, assim. Sim, Isadora. Então, a aromaterapia ela pertence à classe das práticas integrativas complementares, que são aprovadas pelo Ministério da Saúde, inclusive estão inclusas no Sistema Único de Saúde. E a aromaterapia ela é baseada no uso dos óleos essenciais. Óleos essenciais são produtos obtidos por destilação das plantas e são produtos extremamente ativos e concentrados. O meu uso na aromaterapia é sempre via inalatória, então inalando esses óleos essenciais por meio dos perfumes, sinergias ou uma gotinha de óleo essencial num colar olfativo, no difusor e também por via dérmica, então passando na pele. A minha linha de trabalho não orienta e não segue a ingestão de óleos essenciais, que é uma prática que requer bastante cuidado. Então, é algo que eu deixo, inclusive, de mensagem para todos, cuidar bastante quando tiver indicação de alguém para ingestão de óleos essenciais. Porque como são substâncias concentradas, elas normalmente competem com os próprios medicamentos que a pessoa está tomando. Então, tudo sempre tem os dois lados. Tem o lado perfumado da aromaterapia e tem o lado que pode sim apresentar risco à saúde se não for utilizada corretamente. Olha que legal. Inclusive, eu lembrei até mas eu tô muito lembradora hoje, né? Mas é que recentemente era uma notícia, né, de uma menina que tinha inalado, não tem nada a ver com aromaterapia, mas ela foi cheirar uma pimenta e ela deu um problema, não lembro o quê, e que ela ficou totalmente acamada e agora ela ficou em estado vegetativo. E eu acho engraçado, porque às vezes tem essas frentes, né, que são contra, né, tipo, esse tipo de ciência, né, tipo da aromaterapia, por às vezes não acreditar que funcione e tudo mais, mas imagine se uma coisa simples como uma pessoa que cheirou uma pimenta, né, permitiu que a menina ficasse acamada, imagine se não vai influenciar no nosso corpo, né, o que a gente respira, o que a gente, né, as fragrâncias que a gente sente, né. Perfeito. Então, a segurança sempre deve vir em primeiro lugar. E as reações alérgicas, elas são individuais e elas nos surpreendem. Então, normalmente o nosso organismo, o nosso sistema imune, ele produz anticorpos e ele reconhece aquilo que a gente usa que o corpo não conhecia. Então, normalmente as reações alérgicas que são bem graves e intensas, elas vêm após o segundo contato da pessoa com aquela substância. E pode sim ser muito grave. Nós não sabemos a que nós somos alérgicos. Então, vários casos, né, esses relatos vêm dessas questões bem surpreendentes. E o que eu acho que é sempre importante o autoconhecimento. Então, se eu já sei que eu tenho reação alérgica a determinados alimentos, que eu tenho reação alérgica a alguns cosméticos, eu tenho que pensar muito o que eu vou utilizar, o que é seguro para mim. Então, nesse ponto, como farmacêutica, inclusive, eu defendo muito o trabalho da Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que ela serve justamente para nos defender de produtos inseguros ou produtos irregulares,
que estão no mercado, mas não são registrados. Então, a Anvisa tem um papel fundamental nesse sentido, para auxiliar na segurança dos consumidores. Muito bom. E como que funciona assim quando uma pessoa te procura para fazer um atendimento de aromaterapia? Então, o atendimento pode ser feito presencial, tenho feito online também. Tudo começa pelo preenchimento de uma ficha de avaliação aromaterapêutica. Inclusive, uma das perguntas é se a pessoa já apresentou reação alérgica a alimentos e cosméticos. E aí eu procuro entender o que ela está enfrentando, qual o seu momento de vida, se é de muito estresse, se é de desânimo. E aí a aromaterapia ela ajuda bastante, principalmente porque o nosso aroma, o nosso olfato, ele tem ligação direta, conexão imediata com o nosso cérebro. O olfato, ele é capaz de nos trazer memórias que de outra forma não viriam. Então, quando nós sentimos, por exemplo, esse aroma da laranja doce, me volta à infância, me volta a conversa com meu avô, ele descascando laranja, aquele momento especial, acolhedor. E assim, muitas pessoas têm memórias por meio do uso dos aromas. Então, o resgate dessas memórias é um presente em nossa vida. Naqueles momentos que a gente acorda um pouco tenso, pensando que dia que vai ser hoje, será que vai dar certo? Então, inalar a laranja, a lavanda ou outros aromas podem fazer muito bem. Então, é nesse sentido, acolher esse interagente que está vindo buscar o meu trabalho e propor algumas práticas que possam melhorar a sua saúde. Em conjunto à aromaterapia, como eu sou farmacêutica, eu pratico também uma modalidade que é bastante nova, que se chama telefarmácia. Então, hoje o farmacêutico ele pode ter um consultório farmacêutico estabelecido e ele pode praticar uma consulta farmacêutica por telefarmácia. Então, é uma modalidade super interessante para aquelas pessoas que, por exemplo, fizeram farmácia, mas não se veem trabalhando no balcão, não se veem atendendo diretamente ao público, que sempre gostaram da parte clínica, de tratar as doenças, de entender os medicamentos. Então, é uma nova forma de atendimento que está crescendo muito no nosso país e muitas pessoas ainda não sabem. Olha que legal. Eu não sabia. E eu também não. E ela é direcionada para qual público? É para atender tipo, pessoas comuns ou é para outros profissionais, tipo, da saúde? Para o público em geral, principalmente a consulta do farmacêutico, é voltado para a avaliação dos medicamentos, da farmacoterapia que nós falamos, né? Usa-se esse termo. Propor também soluções que são medicamentos isentos de prescrição ou suplemento alimentar, fitoterápicos, uso de colágeno. Então, é feita toda uma anamnese também, da mesma forma. A única diferença de uma consulta médica é que o farmacêutico não tem habilitação para fazer diagnósticos e fazer prescrição de medicamentos que sejam de domínio da prescrição médica. Mas nós temos um arsenal imenso de soluções de origem natural, principalmente os fitoterápicos, que podem sim ser prescritos não só pelo farmacêutico, mas também pelos nutricionistas. Então, nós podemos fazer atendimento e entender como está a saúde da pessoa naquele momento e contribuir de alguma forma. Que legal, parece até um resgate da antiga origem dos farmacêuticos, né? De ter essa parte mais consultiva, né? Exato, é um resgate da farmácia clínica, que é uma área que é bastante praticada nos hospitais, né? O farmacêutico tem um papel fundamental na prática hospitalar para avaliar as prescrições e tudo isso, mas acabou se perdendo um pouco nas farmácias comerciais com a dispensação dos medicamentos. É tudo muito rápido, as pessoas chegam, entregam a receita, pegam a caixinha, passam no caixa e foram embora. Não tem esse tempo de conversa. E muitas vezes eu percebo que essa hora de atendimento ela faz bastante diferença na vida das pessoas. Eu entendo que os profissionais de saúde precisam ouvir, primeiro saber ouvir o que a pessoa está buscando.
Depois, sim, pensar se isso precisa de prescrição, precisa de medicamento, ou se tem alguma solução muito mais simples e sem efeito colateral, por exemplo. Como é o caso de muitos fitoterápicos, a própria homeopatia, que nós estávamos conversando anteriormente, enfim, outras práticas que possam devolver esse bem-estar para as pessoas. Muito legal, muito interessante. E agora falando um pouco do nosso tema central aqui do podcast, da criatividade. Conta pra gente um pouco assim, como que você vê a criatividade acontecendo na prática quando você está trabalhando, seja na Raide, trabalhando com os extratos, ou na Aromatera, pensando nessas soluções de aromaterapia. Então, a criatividade permeia o trabalho do farmacêutico também, principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Quando nós falamos nessa área, os profissionais são muito criativos, muito animados no que eles fazem, eles precisam entender do marketing, precisam entender o que o paciente, a pessoa, o usuário está buscando e assim desenvolver um produto para essa finalidade. Então, algo interessante de comentar, que logo que eu terminei a graduação em farmácia, eu fui trabalhar em indústria cosmética, justo na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, fiquei super feliz. Porém, essas questões de entender público-alvo, briefing de produtos, eu não tinha a menor noção. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em marketing, que eu era a única pessoa de saúde. E foi super interessante complementar ao meu trabalho. Inclusive, recomendo a todos fazerem pós-graduações fora da sua área, porque isso abre muito a cabeça. Então, saí daquela pós-graduação sempre querendo trabalhar com desenvolvimento. Então, quando chega, por exemplo, uma demanda, um exemplo na Raide de extratos vegetais, nós trabalhamos bastante com encadeamento produtivo. Então, nós temos um projeto recente sendo feito com a guabiroba, na região de Irati, no Paraná. A guabiroba é um fruto amarelo da Mata Atlântica. Ela tem safra anual, ela cai sozinha. E até nós chegarmos naquela região, esse fruto não era usado quase para nada, exceto a alimentação dos animais da propriedade. E aí, entendendo o uso e as propriedades desse fruto em parceria com a Embrapa, nós já desenvolvemos extrato cosmético, picolé, sorvete, sucos. Então, a criatividade, eu vejo que ela está bastante relacionada com enxergar as conexões. Ser criativo sozinho é muito difícil, mas quando nós enxergamos de onde vem e para onde vai, aí talvez seja mais fácil ser criativo. Ai, adorei. Você já pode estar no nosso livro. Maravilhoso, incrível. Não, esse projeto da guabiroba eu sou fã. Inclusive, já comi o picolé de guabiroba. Muito gostoso. E é impressionante, né, Ana? Igual você falou, antes eles só usavam para ali, usava para alimentação dos animais. Quando vocês começaram a fazer esse trabalho, a quantidade que vocês conseguiram recolher, ajudar a fazer esse encadeamento foi muito grande, né? Exato, e assim ressalto com muito carinho e valorização o papel do Sebrae, porque a nossa empresa, a Raide Extratos Vegetais, nasceu no Sebrae e quem fez todo esse mapeamento, nos ajudou nesse trabalho, foi um consultor. E aí ele teve uma sacada genial, porque assim, entre você ter um fruto na propriedade que nunca é usado, é pouco utilizado, e vir alguém e valorizar, colocar um preço, né, um valor no seu produto. Então, esse consultor de Ponta Grossa, o Divon Zir, chegou para os agricultores e disse assim: quando vocês olham cada fruto da guabiroba no chão, enxerguem uma moeda. Então, se vocês se abaixarem e juntarem esse fruto, vocês vão ter uma moeda no bolso. Nossa. E dessa forma, com essa frase, e nós conseguimos, na primeira safra do projeto, uma quantidade de 3 toneladas de fruto. Então, isso fez assim o Natal de muitas famílias feliz, porque é uma safra que ocorre no final do ano. Então, a partir dos meses de novembro, dezembro, nós temos aí a safra da guabiroba.
Então já é o segundo Natal que muitas famílias têm um recurso maior de uma fonte diferente do que ele estava acostumado por meio da criatividade. Olha Ai, eu só. acho Genial, maravilhoso, né? gente. Nossa, Uma salva de uma salva palmas. de palmas, gente, porque Muito bom. pelo menos o pé de guabiroba que eu já vi, ele não é assim tão esplendoroso, enorme, né? E ele rende muita fruta. Você, tipo, né, no período que ele tá, né, que ele tá fértil, né? Ele rende muita frutinha, assim. Lá no meu condomínio tem mas ele suja, assim, tudo, assim. Né? Então perde-se muito, né? Se você for avaliar, né, uma extensão grande desse plantio, nossa. Correto, nós temos árvores grandes em várias propriedades que chegam a render 200 quilos de fruto numa safra. Uau. Então, outra comparação que nós fazemos, e aí eu preciso também mencionar o papel do Rodrigo, que é farmacêutico, meu marido, meu sócio na empresa, sócio na vida. Um cálculo simples que nós temos feito é o seguinte: nós estamos valorizando o quilo de guabiroba nesse momento a R$3. Se uma árvore consegue dar em uma safra 200 quilos, são R$600. É exatamente o valor pago por uma árvore cortada. Então, vocês imaginem que em uma safra eu tenho recurso e tenho valor para manter a árvore em pé por muitos anos do que se eu tivesse cortada, para aproveitar a madeira. É uma excelente madeira, claro, né? Como todas as árvores têm o seu uso como madeira mesmo. Mas a guabiroba, ela é diferente, porque ela tem um fruto rico em compostos químicos, em flavonoides, carotenoides, compostos nutricionais. Então, ela não merece ser cortada, ela merece ficar na propriedade e nós colhermos os frutos da permanência dessa espécie nativa do Brasil nas propriedades. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, sofisticadíssimo. Maravilhoso. E eu fiquei pensando, isso que você falou da questão da criatividade com as conexões, né? Esse exemplo que você deu é muito legal, porque foi uma conexão que aconteceu, uma pessoa olhou com um olhar diferente e permitiu que aqueles que não viam valor em algo vissem, né? Eu estava lendo um livro essa semana que ele fala sobre a gente saber o nosso próprio valor, né? E ele começa o primeiro capítulo contando uma historinha que era assim, que um dia um cara ganhou lá da família 2 vasos, né, de cerâmica lá tal, e ele nem achou eles tão bonitos, pegou e guardou num canto lá dentro de um armário, num cantinho, escondeu, né? Porque falou, nem é bonito esses vasos, enfim. Até que um dia veio outra pessoa, viu aqueles vasos e falou, nossa, mas esse daqui é uma porcelana, não sei das quantas, nananã, super valiosa e tal. E daí aquilo fez ele olhar para aqueles vasos de uma forma diferente. E daí ele falou, depois daquele dia a gente tirou, colocou na sala, deu valor para aquilo que pra gente não fazia sentido nenhum, né? E é por isso que é importante, né? A gente vê nessa questão da inovação, tem muitas empresas que às vezes a gente chega, vê o que eles estão fazendo, eles estão criando coisas incríveis, criando inovações maravilhosas, e nem sempre eles têm essa noção de assim, não, mas isso daí já tem um monte de gente que faz. Não, mas isso daí nós fizemos rapidinho aqui, nem dá nada, né? E nem a pessoa vê aquele valor, mas às vezes vem uma outra pessoa, olha, vê o valor, e aí aquilo começa a crescer, né? Correto. Normalmente é bem assim mesmo que funciona. O valor está nos olhos do outro e não nos nossos. Até porque é muito mais fácil quem está de fora olhar para o nosso negócio e a nossa criatividade do que nós mesmos. Então, isso acontece bastante. E tem uma coisa também, quando nós falamos em inovação, é a inovação percebida. Hoje, quando nós falamos, cite um exemplo inovador, nós pensamos nos celulares, nas impressoras 3D, nas tecnologias, nós não pensamos em biodiversidade, em medicamentos, em ativos, em biotecnologia, em microalgas. Nós pensamos no que é na tecnologia que nós estamos acostumados a utilizar. Então, o primeiro ponto é enxergar a inovação em vários setores onde ela ocorre.
incluindo essas questões do uso dos recursos da biodiversidade. Isso é super criativo e quando nós sempre ouvimos os discursos de valorização que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Sim. E nós fazemos tão pouca coisa. Mas por que nós fazemos tão pouca coisa? Porque talvez nós estando inseridos nesse meio, a gente valorize menos do que as pessoas que vêm de fora. Exatamente. E olham esse recurso. Eu tive, por exemplo, a oportunidade de participar de uma feira, de uma grande feira de cosméticos na Itália. E quando eu cheguei lá, eu me surpreendi com vários ingredientes da biodiversidade brasileira. E não só ingredientes, mas o próprio conceito de cosmético de caipirinha ou algo relacionado ao carnaval, sendo utilizado por outras empresas. Então, o fato é que se nós não nos apropriamos do nosso recurso, não valorizamos e não enxergamos isso como realmente um diferencial, outros vão olhar e vão fazer e vão levar. Então, é importante abrir os olhos e valorizar realmente o que está no quintal da nossa casa. Exatamente. E acontece com muita frequência isso, né? De outras pessoas enxergarem, né, o que há de bom aqui e a gente não enxergar. Eu lembro de uma professora nossa que já foi entrevistada nossa, Luciana, que eu lembro que quando eu estava na faculdade, ela falou que ela foi fazer doutorado nos Estados Unidos, né? O doutorado ou o mestrado, acho que foi o doutorado. E ela trabalha com cor, né? Principalmente com cor. E lá ela falou que ela percebeu que o que é muito tranquilo para nós, principalmente em processo criativo, porque a gente tem uma criatividade aflorada, para eles lá era muito difícil. Então, quando ela ministrava algumas atividades com as pessoas que ela tinha, né, que ministrar, ela via que coisas que eram muito fáceis para nós, assim, na hora de gerar ideias, na hora de desconstruir, de pensar fora da caixa, para eles lá, para os norte-americanos, era uma coisa assim, meu Deus, como é que eu faço isso? E ela falou, nossa, gente, e a gente não enxerga isso, que para a gente é muito fácil inovar nas pequenas coisas mesmo, assim, né? Até quando a gente fala na questão de inovação, de evolução de produtos na parte incremental, né? A gente vai e cria um produto a partir de outro produto e para a gente é muito simples e muito fácil fazer isso. E a gente vê isso até nos memes que a gente vê na internet, né? As pessoas, peguei uma caixa disso e fiz isso, né? Transformei esse sofá em outra coisa. E para eles é muito difícil quebrar essa parede, não sei nem como é que é, assim. Então, foi muito legal ela contar isso pra gente, assim, que os brasileiros, de um modo geral, assim, talvez as condições, ou por nossa cultura muito mista, assim, né, muito rica de várias, né, origens, permite que a gente tenha uma criatividade muito aflorada comparada a outras regiões do mundo, assim. Eu achei isso muito legal. E deixa eu já engatar na próxima pergunta. E me diz uma coisa, Ana, em relação ao processo criativo, assim, como é que é o desenvolvimento, né? Como é que você, né, na sua empresa, ou até mesmo, né, dentro da farmácia, se você tiver, né, algum exemplo para nos dar, chegam nesse processo criativo, né, no desenvolvimento dos produtos de vocês, ou nos medicamentos, né, nos aromas? O processo praticamente o padrão, pensando no sentido que nós precisamos saber onde chegar. Em primeiro lugar, quando nós estamos pensando num desenvolvimento que é algo direcionado para uma ação, um medicamento, por exemplo, qual a atividade esperada, que espécie vegetal pode trazer essa atividade, e aí nós começamos as pesquisas. Então, vou dar um exemplo para vocês que muitas plantas são ricas em substâncias chamadas saponinas. A erva mate é uma delas. E aí justifica muito por que os gaúchos têm muito hábito de tomar um chimarrão depois de comer um churrasco, uma costela, por exemplo. Porque as saponinas do mate ajudam na solubilização das gorduras da carne e o processo todo de digestão se torna melhor. Estudando isso, alguns pesquisadores chegaram a várias propriedades e finalidades dessas saponinas. Então, o processo ocorre principalmente da observação do uso tradicional
Mas por que as pessoas usam isso? Por que elas se sentem bem fazendo isso? Que substâncias estão lá dentro que podem estar ajudando? Então, a erva mate é um grande exemplo. Os polifenóis que estão lá são substâncias antioxidantes, que têm várias finalidades também, inclusive para tratamento de pele. Os antioxidantes da erva mate e de outras plantas são muito utilizadas. Então, o processo criativo ele se dá pensando dessa mesma forma. Onde eu quero chegar, quais recursos eu tenho, e aí, em termos de extratos, nós sempre pensamos como vai ser utilizado no produto final. Que produto é esse? É um shampoo. Então não faz sentido nós produzirmos um extrato que seja em pó, se o produto final é líquido. Então nós vamos produzir um extrato líquido. Qual é o melhor líquido extrator que retira esses ativos da planta e entrega as propriedades para o shampoo? Então nós vamos testando vários líquidos extratores e chegando no melhor extrato para aquele produto. E assim, a criatividade, ela pode sim ser sistematizada. Nós temos hoje várias ferramentas, inclusive na missão que nós fizemos para Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, que eu voltei encantada de lá com tantas palestras. Uma delas foi sobre processo criativo, criatividade. E aí o palestrante mencionou que o uso das ferramentas como o Design Think, ele ajuda bastante, ele é um possível caminho, mas no momento que você engessa e diz agora eu tenho uma ferramenta para ser criativo, às vezes nesse momento você já deixou de ser criativo, porque se não está na ferramenta eu não considerei aquela hipótese. Então a criatividade ela tem que ser sempre muito fluida e ela precisa ter a liberdade de criação. E muitos empreendedores enxergam essa criatividade, o próprio setor de inovação dentro da empresa como uma despesa e não um investimento. Sendo que sem a inovação, sem melhorar processos, lançar produtos, a empresa tem grandes chances de não ter uma longevidade grande. Então é uma coisa dependendo da outra. E eu até falei setor de inovação agora, mas eu mesma quero me corrigir, que a inovação ela não está num setor ou num quadradinho, ela está em todas as pessoas que fazem parte da empresa. Inclusive, quando um cliente entra em contato e pede um produto diferente, que te faz pensar, desenvolver e ser criativo, a inovação veio do cliente para você. Então, nós temos que estar abertos. E esse teu exemplo da professora e dos alunos norte-americanos, talvez o brasileiro tenha essa facilidade, principalmente pela falta de recursos disponíveis. Então, quem fez pesquisa na universidade sabe que muitas vezes nós temos que fazer processos que são diferentes do padrão, usar um veículo que é diferente ou fazer adaptações, porque exatamente aquilo que está no artigo científico nós não temos. Então, nós aprendemos a ser criativos com recursos que nós temos. E hoje é um grande diferencial. Os brasileiros são muito bem vistos, em universidades do exterior por isso. É um grande diferencial da nossa cultura mesmo. Isso é maravilhoso. Que incrível. Nossa, muito legal o que você falou. Tanto essa parte de que sim, é possível sistematizar a criatividade e com certeza as metodologias que existem, a gente precisa... A gente sempre fala isso aqui, né? Que é muito bom a gente conhecer essas metodologias até para saber usar um recurso de uma, um recurso da outra, saber aplicar uma coisa aqui, uma coisa ali, para que se adapte àquele momento, aquela necessidade aquela necessidade criativa que existe naquele momento, né? E essa parte disso que você falou... Nossa, perdi o fio da meada, meu Deus. Esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim... O ambiente de limitação? Isso, exatamente. Do ambiente de limitação me lembrou um episódio, número 13, que a gente gravou com a Andrea sobre Kessler, direitos humanos. Sobre direitos humanos. A gente fez um episódio sobre direitos humanos e criatividade, a gente falou sobre isso. Que quando as pessoas têm os seus direitos humanos garantidos, elas têm mais possibilidade de criar outras coisas
com mais recursos, enfim. Mas que quando elas ainda não têm todos aqueles direitos garantidos, elas precisam lutar para garantir aqueles direitos. E ali aflora a criatividade também, né? Então, a gente deu vários exemplos de cases relativos a isso. Me veio muito a memória. Eu acho que faz muito sentido isso, porque aqui Sim. a gente tem que se virar nos 30 mesmo, né? É. Então... No Brasil, gente. É que é um país grande, né? A gente, às vezes, não se dá conta, né? Mas quando a gente escuta um estrangeiro e fala, nossa, esse país é enorme, daí que você para pensar, né? Mas Ana, em relação aos mitos aqui, né? A gente sempre gosta de falar, de desmistificar um pouco também as profissões, né? Porque a gente sabe, desculpa aí, pessoal, né? A gente sabe que volta e meia tem alguns mitos que se criam em torno de determinadas profissões. E na sua profissão, né? Na farmácia, tem algum mito que você possa desmistificar pra gente? Pode falar. Então, estou tentando pensar. O curso de farmácia, ele é maravilhoso, mas quando nós entramos, que nós pensamos, vou estudar química. Sim, a gente estuda muita química, mas nós temos física industrial, por exemplo. Nós temos várias matérias de estatística. Então, é um curso que aflora a criatividade, porque nós temos que usar as várias áreas que nós nem imaginávamos que acontecesse, elas ocorrem no curso de farmácia. Algum tempo atrás, inclusive eu fiquei pensando que vários cursos fecharam, né? Teve uma baixa de procura pelo curso de farmácia, ele estava um pouco, não sei se desatualizado, o que estava acontecendo, e me ocorreu muito, né? Eu falei, puxa, a gente já se sente mal se eu estou dirigindo um carro fora de linha. Já pensou uma profissão fora de linha? Ai, que Quase a triste. farmácia chegou nisso, quase. Muitos cursos fecharam. Quando eu passei na Federal, estava 24 candidatos por vaga. Chegou a estar 5 ou 6 candidatos por vaga. E agora ele está retomando. Ele está reaquecendo. Vários cursos entraram com propostas semelhantes, como a biomedicina, mas são cursos com propósitos muito diferentes. E a farmácia agora está crescendo novamente. Então, talvez um mito seja assim. Vou fazer farmácia. Então você vai trabalhar na farmácia e ser como balconista. Sim, a farmácia de dispensação é um caminho, mas é um de muitos, de centenas de áreas que o farmacêutico pode atuar. Inclusive, tem farmacêutico na área criminalística, tem farmacêutico nas análises clínicas, nos hospitais. Então, nós temos hoje colegas, inclusive, que se formaram comigo, que estão em diferentes áreas de atuação. Então, é um curso que permite, talvez até seja semelhante à administração, pensando que o farmacêutico tem um campo enorme de trabalho. Isso eu acho que é um mito dizer que o farmacêutico só atua em farmácia, porque ele pode atuar na indústria e em diferentes outros setores, e ele está habilitado para isso, porque é um curso bem denso, bem complexo. Sim, tem muito cálculo, né, gente? Olha. Então, tem bastante coisa, e assim, eu sempre gostei de legislação, estatística, era algo assim que meus colegas às vezes não gostavam muito. Isso também porque no segundo ano do ensino médio eu quis fazer direito, faltou pouquinho. Quando eu descobri que a discursiva da Federal era história, eu falei, eu vou me dar mal, eu vou ter que mudar de área. Mas assim, a legislação da farmácia é algo que sempre me atraiu. E o processo de desenvolvimento, ele não exige só criatividade, mas precisa que nós tenhamos também uma atualização em relação aos aspectos regulatórios, o que pode, o que está vigente, o que é permitido ou não, determinada planta, conservante, óleo essencial, enfim, tem toda uma legislação regulamentando. Então, temos que estar sempre ligados, né, no que é necessário para a nossa profissão. É verdade. Até a gente, inclusive, já temos que ver para trazer alguém de direito para falar sobre isso, porque Sim. essa parte de legislação influencia demais
no momento de inovar em qualquer que seja o Sim. aspecto, né? Exato. Quantas vezes a gente já viu, e principalmente quando é uma inovação mais disruptiva, assim, acaba sendo barrada por algum tipo de norma e tal, e às vezes tem que brigar com aquilo para aquilo chegar para as pessoas, chegar para a população, que às vezes a solução é muito boa e a lei está abarrando, mas às vezes é o contrário, às vezes tem uma normatização, uma coisa que está protegendo as pessoas, igual você falou no caso da Anvisa, né? De ter toda uma normatização. Então, acho que isso é um tema muito legal também para falar, né? Sobre inovação. Exato, que as barreiras regulatórias que nós chamamos, né? As barreiras regulatórias, elas não deveriam barrar a criatividade. Porque, por exemplo, um tema que também foi bastante falado, e foi uma das palestras que mais lotou em Santa Rita do Sapucaí, foi sobre a cannabis medicinal. Então, assim, é algo extremamente relevante para o tratamento de vários problemas de saúde, Parkinson, convulsões, enfim, tem usos muito já consolidados na cannabis medicinal, mas a barreira regulatória é muito grande no Brasil, porque também é uma planta utilizada de forma recreativa e que isso é regular no nosso país. Então, como que eu posso cultivar essa planta regularmente? Como que isso se dá? Por meio de associações. Então, hoje, as pessoas que precisam desse recurso, elas podem comprar de associações que só existem à base de liminar ou importada. Né? Vem muita cannabis medicinal dos Estados Unidos, por exemplo, e aí atende, inclusive, o SUS faz esse pagamento de cannabis para as pessoas que precisam, desde que haja prescrição médica. Então, o ponto fundamental é isso, né? Sempre o médico precisa entender que é o melhor recurso para aquela pessoa. E relatos, assim, de pessoas que para controlar o Parkinson tomavam vários medicamentos muito pesados que estavam sem falar com a família praticamente, de forma isolada, porque esses medicamentos são muito fortes, e com o uso da cannabis medicinal, em poucas semanas a pessoa já melhorou, né, desse quadro, inclusive interagindo melhor, conversando e tendo mais qualidade de vida. Então é isso, às vezes a barreira regulatória ela existe, ela é importante, mas as pessoas também precisam lutar pelo que elas acreditam e buscar esse diálogo, né, com as agências, enfim, o que precisa ser resolvido para que aquilo seja regulamentado. Muito bom. Muito bom. Vamos para o nosso próximo quadro, Andréia? Vamos lá. Vamos para o nosso próximo quadro, que é a criatividade em você. Ana, conta pra gente. Claro que tudo que a gente já foi falando aqui, a gente já super percebeu toda a sua criatividade nas coisas que você faz, mas a gente quer ouvir de você. Como que você se percebe uma pessoa criativa? E conta pra gente, assim, tipo, uns seus cases de sucesso, assim, momentos que você ficou, uau, nossa, nem sei de onde que eu tirei isso. Então, quando você trouxe essa questão que a própria empresa ou a própria pessoa muitas vezes não se valoriza, eu por muito tempo não me achei uma pessoa criativa. Nossa. Eu devo te dizer assim que meu maior atributo percebido por mim mesma, como uma boa geminiana que sou, é a comunicação. Então, uma curiosidade bem legal é que eu fui oradora do prezinho, do ensino médio e fui oradora da faculdade também. Nossa, eu queria Então- ver do prezinho. Então, do prezinho é lindo. Eu tenho a fotinho ali com o uniforme, o microfoninho e eu falando algumas palavras. Então, essa capacidade de me expressar, da oratória, sempre foi algo que eu reconheci como um valor. A criatividade, talvez menos. Mas, realmente, quando eu olho para trás, todo esse histórico de projetos, algo bem forte em mim é a redação de projetos de inovação. Então, hoje eu me considero uma pessoa criativa e apta para escrever projetos, porque, assim, realmente, quando nós falamos que a escassez promove a criatividade em nossa vida, nós também temos que valorizar o lado bom, que são os editais, né? Os editais que nós temos da Fundação Araucária, da FINEP, os próprios editais de empresas privadas,
que proporcionam a inovação às pequenas, né, e médias empresas. Então, eu me tornei uma pessoa criativa, entendendo a forma de expressar essa inovação e entregar o valor de quem está lendo e avaliando, consiga perceber que aquilo realmente é inovador. Então, posso dizer hoje que a minha especialização, a minha criatividade é em expor esses projetos na forma de redação. É algo que eu gosto muito, que dá trabalho, não é fácil. Eu acho que é um tema que logo estará no nosso ecossistema de inovação em Pinhais. Com certeza. Já foi me pedido para dar uma ajuda nesse sentido. E assim, algo que eu gosto muito, que poucos não sabem, é a pintura Bauer-Malerai. É uma pintura floral de origem alemã. Essa pintura eu descobri no Rio Grande do Sul, quando eu fui visitar meus sogros. Meu filho era pequeno ainda. E eu comecei a olhar a cidade inteira decorada com pinturas. Pinturas decorativas, pinturas de flores. Eu falei, o que é isso? Como faz? Eu tenho que aprender. Então, é algo que aflora muito a criatividade quando eu preciso aquele momento de relaxamento. Aquele domingo que o marido está fazendo um churrasquinho, eu estou lá pintando Bauer, pintando as minhas flores e me transporta para um outro universo. Né, o universo das cores, das tintas, desse processo criativo. Eu gosto muito. Inclusive, esse ano já vai ser o 3º ano que eu vou até Monte Verde, em Minas Gerais, que é considerada a cidade do Bauer no Brasil. Tem uma semana específica para essa arte. E as pessoas se reúnem, tem muitos ateliês de pintura por lá. Então, é algo que eu gosto bastante. E, mais recente, a perfumaria botânica, esse desenvolvimento de perfumes botânicos, sentir os aromas dos óleos essenciais, dos extratos, aflora muito o meu processo criativo. É algo que eu adoro fazer. Ai, que linda! maravilhoso! Nossa, eu ouvindo você falando, lembrei de outro episódio do Inspirados Podcast que a gente fez com a Edlin, que é psicóloga, e daí ela falou sobre a ideia de criança feliz, que é quando a gente faz uma coisa que deixa a gente super à vontade, super tranquila. A hora que você foi falando de pintar a flor, eu falei, gente, é a Ana sendo uma criança feliz. Exato, com certeza. Exato. É aquele estado de flow que a gente fala muito quando nós estamos fazendo algo assim, com foco, com alegria, com prazer. Você olha, puxa, já se passaram 2 horas e eu nem vi. Nossa, então, que é mais ou delícia. menos isso. Nós precisamos disso. Reconhecer o que nos traz essa paz, essa alegria, esse estado de criança novamente, né? Colocar os aromas, colocar um aroma no difusor e fazer algo que você gosta. Esse equilíbrio, faltou essa palavra aqui no meio da nossa conversa hoje. Buscar o equilíbrio da nossa vida. Não é só trabalho, não é só dinheiro, assim como não é só diversão, a vida. É o equilíbrio, é o caminho do meio. Então, é o que eu tenho buscado e é o que a aromaterapia me trouxe no momento de uma dificuldade que nós enfrentamos na pandemia, quadros depressivos na família. Então, a aromaterapia me fez entender que eu não precisava, como empreendedora, ficar, por exemplo, das 8 da manhã às 6 da tarde, sendo que naquele dia a minha filha precisava de ajuda, o meu filho precisava de um acompanhamento. Então, por muito tempo eu não aproveitei dessa flexibilidade que o empreendedorismo traz e fui muito rígida na minha conduta. E hoje eu consigo me perceber diferente, eu consigo fazer muito mais coisas, tanto na Raide, na Aromateri, na nossa startup lá em Toledo, na Lesnano, equilibrando o dia, equilibrando a rotina e conseguindo agir dessa forma equilibrada. Isso é autoconhecimento, isso é o tempo que traz para a gente e às vezes as dificuldades que ocorrem e que nos fazem refletir. Que demais. Mais uma salva gente. de palmas. Nossa, eu tô
Eu acho que o aroma do início do episódio me fez muito bem. E a conversa, com certeza, também. E a conversa tá maravilhosa, porque daí já uma coisa influencia a outra. Você vai, ai, que delícia, eu não quero mais sair daqui. Ai, muito bom. Não, e detalhe, né? Só um parênteses que ainda a Ana falou assim, a nossa startup lá em Toledo. Não é só a Hyde, não é só a Aromatra, ainda tem a Ales Nano, né? Conta pra gente da Ales Nano. O que vocês fazem de bom lá? A Ales Nano foi uma ideia que surgiu há 2 anos. Nós visitamos o Bioparque em Toledo. Bioparque é o maior parque tecnológico privado da América Latina. Os fundadores são os proprietários da Prate Donaduzzi, que ao invés de dizerem, puxa, chegou meu tempo na indústria, vou agora curtir a vida, eles resolveram transformar uma área rural em um super parque tecnológico com faculdade de farmácia, administração, curso de medicina da Federal. Essa semana, inclusive, foi lançada a pedra fundamental de um hospital de alta complexidade da Unimed dentro do Bioparque, além das moradias, do shopping que vai ser construído. Então, é um ecossistema completo de inovação. Ai, que maravilha. Que se a pessoa quiser estudar, morar e trabalhar, tem tudo ali. Então, nós fomos 2, 3 vezes para o Bioparque, cada vez nos encantando mais. E a Ales Nano surgiu para trazer inovação em adjuvantes naturais e extratos botânicos para a área agro. Claro que tem um produto de guabiroba, assim como tem um produto com os terpenos da laranja, com microalgas, com nanotecnologia, porque lá nós temos uma unidade de produção com equipamentos. Temos 3 profissionais lá trabalhando, um inclusive é morador do Bioparque. Então, nós acreditamos nas conexões. E alguns modelos de negócio, como, por exemplo, ter investidor anjo, ou ter investidor ou sócio, que nós não quisemos experimentar na Hyde, lá nós temos investidor, nós temos pessoas que nos acompanham, o próprio Bioparque fornece várias mentorias. Então, é um recomeço. E aí, o que é interessante é que quando eu tive o meu primeiro filho, e nós pensávamos sempre em ter 2, quando eu fiquei grávida, eu pensei, como assim eu vou conseguir ser mãe de 2? Eu vou conseguir me dividir? Eu sempre falei para eles que o coração de mãe sempre tem espaços que um não ocupa o espaço do outro. E assim como eu aprendi a ser mãe de 2, eu aprendi a ter outros negócios. Então, hoje eu sou uma empreendedora de outros negócios, cada um com seu espaço no meu coração. Ai, que delícia, gente. Ai, gente, sério, por isso que eu falo que eu sou fã da Ana. A Ana é maravilhosa. Nossa, gente, mas agora, pegando isso, agora a gente já vai pro outro quadro, nosso último quadro, que é o Se Inspire e Se Vira. E eu fiquei muito animada, porque agora eu preciso cochichar aqui com a Isadora, só um minutinho. A gente vai fazer 2 Se Inspira e Se Vira com a Ana. Tá. Porque ela me inspirou agora nesse momento. Então a Isa vai explicar aqui pra gente um pouco como é que é o quadro, tá? Vai fazer a proposta dela de Se Inspira e Se Vira e depois eu vou fazer a minha. Se prepara, Ana. Então, enquanto você se prepara, eu vou chamar a vinheta do Se Inspira e Se Vira. Então, Ana, o Se Inspira e Se Vira é nosso quadro do Se Vira nos 30, aqui no Inspiradas Podcast. Então, quem é criativo faz ao vivo. É isso aí, quem sabe faz ao vivo, mesmo não estando ao vivo. Mas vamos lá. Eu tinha pensado, né, veja se faz sentido, ajuda a gente a ver se faz sentido, porque a gente sempre tenta trazer alguma coisa que tem a ver com o que a pessoa faz. Então, o nosso primeiro desafio para você eu pensei em alguma coisa a ver com a parte ali de aromaterapia, né? Então, o que você sugeriria, assim, de alguma coisa de aromaterapia para uma pessoa, assim, que tá fazendo muitas coisas, né? Vou pegar o exemplo, eu e a Andréia da vida, assim. Você tá fazendo muitas coisas, está trabalhando muito, e vários perrengues acontecendo, coisas assim, tipo o computador explodindo, o tanque de gasolina do carro explodindo no dia que a gasolina... O apartamento vazando. Vários perrengues acontecendo fora do nosso controle.
O que você sugeriria, assim, para pessoas como nós, assim, nesse momento? Então, o primeiro ponto é assim: tudo que é bom passa e tudo que é ruim passa também. Então, primeiro é ter certeza que aquilo é momentâneo, tá? Tentar não estender os problemas e fazer muito drama nas coisas que a gente consegue resolver logo. Então, assim, tem solução? Tem. Tenho recurso para fazer isso? Tenho dinheiro para trocar o tanque que está com problema? Para trocar o piso do vazamento que aconteceu? Ok. Então, eu vou fazer sem drama, sem problemas. Então, é uma questão de ser mais racional naquilo que às vezes a gente entra em desespero por coisas que realmente não são desesperadoras. Porque desesperador é ter problemas que nem o tempo, nem o dinheiro, nem o medicamento, nada resolve. E são muitas pessoas nessa situação. Eu já tive a oportunidade de fazer um estágio no Pequeno Príncipe e eu descobri que a área hospitalar ela é incrível, mas que eu não conseguiria trabalhar. Porque um dia eu estava na farmácia fracionando o medicamento e a farmacêutica chegou e tirou algumas etiquetas. Isso significava que aquela criança veio a óbito. Então, quando a gente reconhece que no mundo tem coisas tão mais graves, nós temos que ter consciência que o primeiro ponto é não se desesperar com aquilo que tem solução. Passado isso, a aromaterapia te ajuda trazendo óleos essenciais como o alecrim, por exemplo, que te traz foco. Então, o alecrim é o óleo essencial dos empreendedores, de quem tem múltiplos projetos. Então, aquele dia que a gente precisa fazer um monte de coisa, está completamente disperso, óleo essencial de alecrim, né? Ou no difusor, ou no roll-on. Então, é o caminho. Agora, aquele dia que a gente acorda ansioso, desanimado, aí nós podemos partir para o lavanda, para a laranja, para o capim-limão, para outros óleos e principalmente aqueles que te tragam uma memória boa do chazinho de capim-cidreira que a mãe, que a avó fazia, que resgate quem eu sou. A gente nunca pode esquecer quem sou eu no meio dessa confusão que o mundo está. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Então, acho que a aromaterapia traz esses resgates. Então, é isso. Para esse foco em projeto, quando tem muita coisa, alecrim. Segunda coisa, gestão do tempo, trabalhar em blocos. Esse negócio que inventaram que mulher é multi alguma coisa, que a gente pode tudo, que a gente faz tudo, sim. A gente se divide quando não tem quem faça, né? Agora, se tem uma rede de apoio, se eu estou numa casa com uma família equilibrada, numa empresa equilibrada, eu posso sim fazer a minha gestão do tempo e trabalhar em blocos. Se eu estou fazendo uma atividade do Sebrae, do meu trabalho, naquelas 2 horas eu não vou olhar para mais nada, eu vou finalizar isso. Se eu estou fazendo a edição do podcast, nesse momento eu não olho o celular, eu coloco a arvorezinha para crescer lá no celular, deixo lá os 25 minutos ou uso o tomate, como é que é? O pomodoro. Uso o pomodoro, uso algumas técnicas para me bloquear disso. Na Heide eu tenho um espaço que eu chamei do meu espaço na Aromateri e quando a minha porta está fechada, meus pares já sabem que não é para chegar lá, que eu estou ou em reunião, ou em atendimento, ou estou concentrada. Então, tentar se bloquear um pouco disso, acho que pode ser um caminho. Muito bom, muito bom. excelente. Agora eu vou ter que comprar esses óleos que eu não tenho. Ai, gente, não sei se vai dar tempo do nosso próximo Se Inspira e Se Vira. Tenta que eu respondo rápido, vai. Tá. Vai. Então, assim, já que você é uma mãe de 2 filhos, mas também uma dona de vários negócios, eu gostaria de saber qual vai ser o seu próximo negócio. Então, eu gostaria que você criasse o seu próximo negócio agora. Gente, o meu próximo negócio já está encomendado. Na verdade, peguei! Na verdade, é um projeto. A perfumaria está tomando um rumo bom na minha vida. Então, eu já tenho alguns perfumes na fila do desenvolvimento.
eu tenho um perfume encomendado para ser o perfume do Bauer em Monte Verde, Minas Gerais. Ah, que legal! Então, eu acho que vai ser algo nesse caminho. A aromaterapia veio também como uma preparação para a aposentadoria. Embora eu tenha 47 anos, eu tenho que pensar, né, como será o meu futuro quando a Heidi talvez seja de outra pessoa, ou as coisas mudarem, ou meus filhos assumirem mesmo. Então, eu tenho plantado sementes para colher na aposentadoria. Então, eu acho que a perfumaria botânica, projetos colaborativos e produtos exclusivos será algo legal na minha vida. Ai, eu quero um Excelente. produto exclusivo. Ai, eu também. Não, isso que é uma pessoa preparada para o Se Inspire e Se Vira. A Nossa, pessoa gente, já não parou tá nem pra lá, pensar. nós estamos indo plantar o trigo, ela já tá voltando com o pão. A gente Então, tá com a semente da gabiroba pra plantar, ela já tá com a árvore frutificando. ela já tá com o picolé de tá gabiroba. coletando ali. Muito Ai, bom. gente. Ai, estamos chegando no final. Como assim, gente? Não pode um negócio desse. Aninha, pra gente fechar, a gente sempre faz uma frase que a gente começa e você conclui, né? Então, para você, a criatividade e a farmácia. Combinam muito, são a minha vida. A farmácia é a área que eu escolhi. Eu tenho muito orgulho em ser farmacêutica e em ter a honra de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de produtos. Que isso. massa! Ah, Ai, maravilhosa, demais. Apaixonante, gente. Eu amo. Sabe por que eu amo esse podcast? Porque a gente conversa com pessoas apaixonadas. Sim. A gente não entende nada de farmácia? Não Não. entendemos, mas a Ana entende, ela ama e ela faz a gente amar um pouquinho a farmácia também. Demais, sim. cara. Então é isso, gente. Esse foi o Inspiradas Podcast de hoje. E queremos agradecer você, Ana, pela sua disponibilidade, né, de vir aqui no estúdio gravar com a gente, por todo esse conhecimento que você pôde compartilhar com a gente. Então, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Fico muito feliz em ter participado e gostaria de agradecer e valorizar muito o trabalho que está acontecendo em Pinhais, no nosso ecossistema. Estou muito orgulhosa de ver o nosso município iniciando e despontando nessa área da inovação. Então, com muito carinho, estou aqui e agradeço de coração por esse convite. Ai, que demais. que E você com certeza é uma peça-chave, uma referência pra gente lá Sim. dentro de Pinhais. Depois eu e quero vai ser fofocar para com o mundo. você na saída. Ah. Muito bom, gente. Se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Ana, sigam ela lá em @heidi.stratos.vegetais ou também o Instagram da Aromateri, que é aromateri.br. Os dois a gente vai colocar aqui na descrição do episódio. E a gente tem muitos outros conteúdos sobre criatividade. Então, siga lá o @inspiradaspodcast. Fique por dentro dos nossos insights, conteúdos. Compartilha com todo mundo para a galera conhecer esse mundo mágico maravilhoso da farmácia. Manda aquelas estrelinhas maravilhosas pra gente. Curte, compartilha. E é isso. Então, esse foi Inspiradas Podcast. Acabou, Ronaldo. Música de encerramento. Que desanimado. Pera, foi tudo trocado, Foi. Andréia. Tá, vamos de novo. É que você já tinha falado desse foi Inspirados Podcast. Daí eu achei que já tinha sido. Ah, não tem Mas problema. ok, enfim. Não tem problema. É isso, mas esse foi o Inspirados Podcast de hoje. Música de encerramento, Ronaldo. Pronto. A gente tá voltando.